Seguindo, a gente vai começar a entender o que é a sombra. Tá? Para entender o que é a sombra, existe um desenho aqui, que está na apostila. É uma fonte pontual, com obstáculo opaco. A luz, no que bate nesse obstáculo, não passa. E você tem uma região atrás que não recebe luz. Mas seria mais fácil se você visse o vídeo. Você pode ver esse vídeo aqui, por exemplo. Obstáculo opaco. Embaixo dele aqui não tem luz, obviamente. A luz não passou por ele. Isso aqui é a sombra. Existe um outro vídeo que eu estou colocando aqui também. Com a formação de sombra. Acho que é esse aqui, na verdade. Isso. Então, você tem aqui a formação da sombra. Dependendo da distância que você coloca esse cara, a sombra fica mais ou menos definida. Tá? Por que acontece isso? Nesse caso, porque a fonte é extensa. Então, vamos só voltar aqui. Quando você tem uma fonte pontual, você forma uma sombra atrás do objeto opaco. Quando você tem uma fonte extensa, você tem uma região de sombra, que é o núcleo aqui, você tem uma região de penumbra. Qual a diferença? Sombra não tem luz. Penumbra tem pouca luz. É parcialmente iluminado. Então, aqui, essa fonte é uma fonte extensa. Você tem aqui uma região, olha como tem a região da sombra e na bordinha tem a penumbra. Tá vendo? A penumbra, eu estou apontando com o mouse, é uma região parcialmente iluminada. E a sombra é o núcleo. Tá? Aqui também. Você tem a região de sombra no meio e a região de penumbra em volta. Beleza? Então, sombra não tem luz. Penumbra tem menos luz do que deveria ter numa região iluminada. Então, essa é a sequência, né? Totalmente iluminada, o parcialmente é a penumbra e o não iluminado é a sombra. Tá? Aqui no opaco, você tem o exemplo da sombra sem penumbra. Beleza? Voltando. Como a gente falou da Lua, que a Lua é uma fonte secundária, não é uma fonte primária, é importante entender que a Lua, na verdade, é uma só, que passa em torno da Terra e ela tem 4 fases. Tá? Deixa eu só fazer isso aqui. Só um minutinho. Cadê? Aqui. Aqui você tem a Terra rodando, o Sol, a Lua está rodando em torno da Terra. Tá? O Sol ele estaria nessa direção aqui onde eu estou apontando com o mouse, no canto inferior direito. E ele está jogando luz para a Terra. Quem está nessa região aqui está de dia, está recebendo luz do Sol. Quem está no fundo da Terra está de noite. A Terra leva 24 horas para fazer essa volta em torno do eixo dela mesma. Ok? A Lua, quando passa na frente da Terra, quando ela passa na frente da Terra, observa. A Lua, aqui na frente, ela é lua nova. Por quê? A face iluminada dela não é visível na Terra. Quando ela está lá atrás, aqui embaixo você tem a formação das fases da Lua. Então, aqui na frente é a Lua nova. Quando a Lua está lá atrás, é a Lua cheia. Por quê? Porque quem está de noite está enxergando a Lua completamente iluminada, tipo agora. Entre as duas, se ela vai da nova para cheia, é a Lua crescente. Da cheia para nova, quando ela está voltando, é a Lua minguante. Então, ela vai crescendo até chegar lá no final e ficar a Lua cheia. Cada fase dessas dura 7 dias. Tá? Tem uma outra animação aqui que eu quero compartilhar com vocês. Que é essa aqui. Aqui você tem o Sol e a Lua. Essa animação só não é perfeita porque ela está sendo chapada em 2D. Então, parece que é sempre um eclipse, mas não é. Tá? Mas é que você tem o Sol, a Lua está aqui. Onde é que é a parte da noite? Deixa eu anotar isso aqui para você. Quem está aqui
desse lado, é noite. Então, se a Lua está na frente, quem está de noite não está vendo a Lua. E quem está de dia não consegue enxergar a Lua também, porque a face iluminada dela está aqui. Então, aqui é a Lua nova, a gente não vê a Lua. Tá? Não é um eclipse, é uma fase da Lua, 7 dias. Quando a Lua dá a volta e vem parar aqui atrás, a gente enxerga a face dela completamente iluminada. Isso é a Lua cheia, tá? Quando a Lua vem parar aqui atrás. E aí, deixa eu só apagar essa anotação. Esse simulador aqui ele ajuda a gente a entender a formação dos eclipses, que a gente vai ver na sequência. Tá? Mas então, voltando para as fases da Lua. Você tem o Sol aqui, quando a Lua está na frente, é a Lua nova. Quando a Lua está atrás, é a Lua cheia. Da nova para cheia, quando ela vai andando para aumentar a face visível, ela é crescente. E quando ela está voltando, está diminuindo a face visível, ela é minguante. Tá? O que é um eclipse solar? É quando o Sol se esconde. Como é que o Sol vai se esconder? Com a Lua entrando na frente. Então, aqui você tem um exemplo de eclipse solar. Aconteceu agora no final do ano, em dezembro de 2020. Tá? Esse aqui é um eclipse total. Isso aqui é um eclipse parcial. Parte da Lua, ou melhor, parte do Sol ficou escondido. Tá? Aqui você tem uma foto de como é o eclipse visto do Sol, visto do espaço, melhor dizendo. Olha lá a sombra se formando na Terra. E para entender melhor esse funcionamento, olha aqui. O que é o eclipse do Sol? A Lua entrou na frente, bloqueou. Se formou aqui atrás uma região de sombra e em volta da região de sombra uma região de penumbra. Quem está na sombra? Eclipse total. Quem está na penumbra? Eclipse parcial. Beleza. Então, aqui na Terra você vai ter uma região que ficou sem a iluminação total. O que é o eclipse anular? O eclipse anular ele é parecido com o total. Então, deixa eu só voltar para você ver aqui. O anular é parecido com o total. Observa aqui. O anular, o Sol fica quase todo escondido também, só a bordinha dele aparecendo. O que é isso? Isso ocorre quando você tem essa situação aqui. A Lua está na frente, só que o cone de sombra dela se fecha antes de chegar na Terra. Então, você tem aqui o Sol com um buraco no meio, que é o da Lua. Tá? Esse é o eclipse anular. Então, esses são três tipos de eclipse solar. O total, o parcial e o anular. Tá? Então, só voltando aqui. Total, parcial e anular. São os três tipos de eclipse solar. Eclipse solar, o Sol se escondeu. E o eclipse lunar? O eclipse lunar, quando a Lua se esconde. A Lua entra na sombra da Terra. Ela tem que estar, então, atrás da Terra, tem que ser, então, Lua cheia. Olha isso. Eclipse lunar, a Lua vai entrar na sombra da Terra. Olha aqui a Lua, quando entra na sombra da Terra, você começa... Aqui embaixo você está vendo a visualização de quem está de noite, tá vendo? Olha lá a Lua ficando escura, até o momento que ela fica avermelhada, porque o vermelho, a luz do Sol se decompõe e o vermelho consegue chegar na Lua. Ela não fica escura, ela fica avermelhada. E depois ela sai dessa região. Ok? Então, voltando... Para a gente fechar a teoria. Você tem, então, o eclipse lunar tem que ser com a Lua na fase cheia dela. Tá? Aí o vermelho chega nela, como eu mostrei na animação, e aqui uma sequência de fotos. Ok?
Com isso, a gente fecha aí os fundamentos de ótica geométrica. Tem mais coisa para você fazer, mas também já tem exercício. Vamos tocar o barco, vamos à obra.